Nesse tópico, vamos verificar os aspectos principais para a tomografia de crânio. Os objetivos são entender os principais protocolos com base em indicações clínicas para a tomografia de crânio, entender os parâmetros de varredura utilizados e abordar problemas exclusivos da tomografia de crânio. Por que o crânio é único para a tomografia? A tomografia de crânio é uma das mais realizadas pela medicina moderna. A base do crânio, que é o osso mais denso do corpo, tem propensão a causar artefatos de endurecimento do feixe. A anatomia da cabeça muda rapidamente da base para a abóbada. As diferenças entre a substância cinzenta e a branca no cérebro representam um contraste extremamente baixo para a tomografia. O tamanho do crânio não muda muito com o tamanho do paciente, ao contrário do tórax e do abdômen. Algumas indicações clínicas permitem redução substancial da dose devido ao alto contraste inerente dos tecidos, como seios paranasais, ossos faciais e do crânio, crânioestenose, permeabilidade de derivações ventriculares. No entanto, outras indicações clínicas elas necessitam de dose mais alta, como angiografia, venografia, por tomografia, de cabeça e de pescoço, por exemplo. Tomografia do crânio geralmente é um exame urgente e sensível ao tempo, um exame de AVC, um exame de traumatismo craniano. Nesses casos, tempo significa parênquima cerebral para um exame de AVC, por exemplo. Mudar os parâmetros e possíveis erros de aquisição podem atrasar uma tomografia. Na verdade, o que se espera é que se tenha protocolos já pré-definidos, para que você ganhe tempo em momentos como esse. Protocolos baseados em indicações clínicas são essenciais para a otimização de dose. Rotina específica para crânio, angiotomografia de crânio, tomografia de perfusão, tomografia de osso temporal, de órbitas, de seios paranasais, permeabilidade do shunt. Isso tudo você já tem que ter um protocolo pré-definido para agilizar no momento de se executar a tomografia. No caso de movimento durante a aquisição, o que se recomenda fazer? O ideal é que se dê instruções para minimizar os movimentos voluntários, solicitar ao paciente que fique imóvel da melhor forma possível, colocar o apoio de cabeça para diminuir o movimento da cabeça, No caso de criança, tentar persuadi-las adequadamente, ou, em última instância, é claro, usar sedação. Pacientes não cooperativos, o ideal é que se use varredura mais rápida. Uma varredura helicoidal é uma opção bem viável no caso de crânio. Nunca executar mais do que uma tomografia se a varredura inicial tiver movimento. O ideal é que se repita somente uma vez, se e quando houver segurança adicional, sedação ou restrição adicional para diminuir o movimento. Varredura mais rápida, como rotação mais rápida do ventre, modo helicoidal, pitch maior, colimação de feixe maior, pode ajudar, porque agiliza o exame, torna o exame, a aquisição mais rápido e minimiza a possibilidade de movimentação do paciente. No caso de injeção de contraste, quais são as recomendações viáveis, Evitar a tomografia de crânio não adequada devido à técnica ruim de injeção de contraste. Garantir um bom acesso intravenoso.
Sempre lavar para minimizar o risco de extravasamento, né, de contraste. Injetar a uma taxa razoável com base no acesso intravenoso. Sempre verificar a taxa de injeção para angiotomografia. Evitar atrasos, né, os delays estimados ou fixos. Os tempos de circulação diferem entre os pacientes. As funções cardíacas diferem entre os pacientes. Então, é difícil você usar um delay padrão ou fixo. Os pontos positivos de uma tomografia de crânio. As imagens localizadas, né, os scouts, a gente precisa ter certeza que a cabeça vai estar bem posicionada e centralizada. Sempre que possível, a cabeça deve estar no apoio específico de cabeça. Usar uma dose menor para imagens localizadoras, os scouts. Para imagens transversais, especificar intervalo de varredura, número de séries de varredura, parâmetros de varredura para cada série. Tudo isso tem que estar bem especificado. A diferença entre o modo axial e o modo helicoidal. Tomografia de crânio realizada em modo helicoidal, a vantagem, ela é mais rápida e a diferença em termos de qualidade é praticamente insignificante. A dose, né, estabelecida ou estimada pelo CTDI médio, ela vai variar entre 45 e 60 miligramas. A grande desvantagem é que sem a possibilidade de inclinar o guente, a dose ocular geralmente é mais alta. No modo de varredura axial, a grande vantagem é que a dose é mais baixa e você pode inclinar o guente, né? Existe a possibilidade de você inclinar o guente para minimizar, inclusive, a dose ocular. A grande desvantagem é que a aquisição é mais lenta, demora mais e pode surgir artefato de movimento, né, decorrente da movimentação voluntária ou involuntária do nosso paciente. Tomografia cerebral helicoidal com colimação fina é tão boa quanto a axial com colimação mais espessa. Alguns estudos relatam que a dose ocular da tomografia helicoidal é maior do que a dose ocular na varredura axial de crânio, quando inclinada, naturalmente. Outras publicações relatam que não há aumento de dose ocular com a varredura helicoidal, principalmente em crianças, em comparação com o modo axial. Considerações especiais para a tomografia de crânio realizadas no modo helicoidal. O pitch geralmente é sobreposto, pitch em torno de 0,5, de meio, para diminuir os artefatos decorrentes de mudanças anatômicas, né? A colimação adequada é a mais fina, né, para diminuir a dose de radiação, tanto no início quanto no final da aquisição helicoidal. Nenhuma inclinação do guente é possível no caso do modo helicoidal. A varredura é mais rápida, comparando com o modo axial. A corrente do tubo, qual a influência da corrente do tubo? Tomografia de crânio ela pode ser realizada com um MA fixo ou usando o dispositivo automático de exposição. É possível reduzir substancialmente o MA fixo em tomografias de crânio. Reduções substanciais também são obtidas com a utilização do dispositivo automático. O percentual de redução vai depender sempre do protocolo base que está sendo usado. O dispositivo automático de exposição também é útil para tomografia de pescoço. Variações no tamanho dos ombros, mudança drástica na espessura do pescoço para os ombros requer o benefício da mudança de MA. Na verdade, é necessário que exista uma compensação automática do MA em função dessas variações anatômicas entre o ombro e pescoço, por exemplo. Potencial do tubo, o KV. Tradicionalmente, a tomografia de crânio adulto, de rotina, né, ela é realizada a 120 kV. O KV pode ser selecionado com um valor fixo ou em equipamentos que permitem, utilizando uma técnica de seleção automática do KV.
Os protocolos de angiografia por tomografia, né, a angiotomografia, se beneficiam de kV mais baixo, entre 80 e 100 kV. Nesses casos, os vasos menores são melhor visualizados, menor volume de contraste ou uma taxa de injeção mais baixa, menor dose de radiação quando comparado com kV mais alto. No caso de perfusão, também por CT, por tomografia, ela deve ser realizada a 80 kV. Isso vai maximizar a sensibilidade para detectar iodo no cérebro e ajuda a reduzir a dose drasticamente em comparação com doses mais altas, né, 120 kV. Um bom exemplo de tomografia. Sequências de aquisição deve ser a mínima necessária, né? Evitar repetir aquisições na mesma região, por exemplo, cabeça e osso temporal, face e seios nasais. Comprimento da varredura tem que ser direcionado e focado, né? Estritamente marcado. Colimação do feixe, quanto menor, melhor é para diminuir a dose. Utilização de blindagem para proteção ocular. Uma blindagem de chumbo ajuda a reduzir a dose ocular em até 44% em tomografias de crânio. O problema é que esse chumbo pode causar artefatos graves sobre as órbitas, né? O metal espalha radiação e você pode ter um artefato de espalhamento. Outra possibilidade é utilizar bismuto. Também reduz a dose da radiação para os olhos com artefatos menos graves, mas assim mesmo esses artefatos ainda são visíveis. A redução de dose entre 40% e 53% para as lentes, para as lentes oculares, né, com blindagem de bismuto. No entanto, essa técnica é bastante controversa porque acaba comprometendo a qualidade da imagem. Então, às vezes se ganha em dose, mas tem que repetir a imagem, e se isso acontecer, lá se foi o ganho, né? Tem pontos contras e pontos a favor da blindagem, né? Esse trabalho aqui, na verdade, ele fala que uma angulação, a angulação, no caso da aquisição axial, é superior aos protetores oculares de bismuto. Quer dizer, é melhor você fazer axial do que fazer helicoidal utilizando os protetores. 88% de redução no caso da angulação e 48% no caso da utilização de proteção de bismuto. Praticamente não compensa. Outros trabalhos mostram que o dispositivo automático é melhor do que os protetores de bismuto. Quando você usa o dispositivo automático, se você usar o dispositivo automático com os protetores, vai aumentar muito o MA. Então, o que se mostra nesse trabalho aqui de 2008 é que você não usando a proteção de bismuto, mas utilizando o dispositivo automático, você consegue uma redução de dose de praticamente 78%, enquanto que com o bismuto a redução é em torno de 42%. Isso é um pouco controverso ainda, né? Existem publicações que apoiam o uso de bismuto e existem publicações que não apoiam. Então ainda não se tem algo fechado com relação a essa utilização de proteção ocular, né, nos olhos em tomografia de crânio. No caso de tomografia pediátrica, né, a ideia é que se realize sempre quando for apropriado, né, sempre quando for realmente estritamente necessário. Se é possível utilizar uma ressonância magnética, não tem por que fazer a tomografia, já que a ressonância magnética não tem problema com as possibilidades de dano decorrente da radiação ionizante, principalmente em criança. Tomografia com dose mais baixa deve ser usada em criança sempre, né? Comparando com as de adultos, é claro. Criar protocolos específicos para permeabilidade de derivação ventricular, usando KV baixo, MA fixo e também baixo. Criar protocolo separado para crânioestenose, por exemplo, KV abaixo de 80 e MAS abaixo de 50. Só para se ter uma ideia,
né, uma radiografia de cranioestenose 80 kV e 30 mAs de criança, uma aquisição helicoidal com PIT de 1.4 por 1, um CTDI em torno de 0,04 milisievert, né? Nessa imagem que a gente está vendo aqui, nós temos um CTDI de 1,78 miligray. Miligray ou milisievert vai depender sempre da maneira como está sendo definida a unidade, tá? Poderia ser miligray lá em cima também. Essa aqui, ó, a gente acha que tem uma cranioestenose com 8, não dá para ver direito, mas acho que é 80 kV com 60 mA. Radiografia ou tomografia pós-trauma, 120 kV com 90 a 140 mA, um pitch de 0,984, cortes de 5 mm e 2,5 mm. E a gente percebe um CTDI da ordem de 22 miligray, né? de criança no caso. Seios e órbitas. Os ossos da face, seios nasais, eles podem ser escaneados com dose de radiação extremamente baixa. O alto contraste entre o osso e o ar oferece possibilidade para tomografia com dose de radiação reduzida. Alguma coisa entre 100 e 120 kV e 40 e 50 mAs são suficientes para seios nasais. Geralmente, tá? Tem situações que isso não é possível. Varredura helicoidal, ela vai permitir a reconstrução de imagem isotrópica, né? Em outros planos. Então, quando você faz uma varredura helicoidal, você pode reconstruir em outros planos sem a necessidade de uma aquisição coronal, por exemplo. Tomografia para AVC, né? Doses com protocolo abrangente de AVC pode ser tão altas quanto 16 milisievert até 20 milisievert. Então, tomografia sem contraste, angiotomografia, né? CTA, perfusão por tomografia, imagens pós-contraste do cérebro. Para angiotomografia, o ideal é que se use kV menor ou igual a 100 kV. Para perfusão, alguma coisa em torno de 80 kV. A reconstrução interativa em tomografia de crânio também é fundamental para reduzir o ruído. Nesse caso aqui, nós temos uma aquisição com um filtro de retroprojeção, esse FPP aqui. Tá? Neste caso aqui da nossa esquerda, nós temos um CTDI de 66 miligray e um DLP de 1224 miligray vezes centímetro. A mesma aquisição utilizando um outro algoritmo de reconstrução, né, IR, a gente obteve praticamente a mesma imagem, com menos ruído, né, com CTDI de 25 miligray e um DLP de 459, menos que a metade do caso da esquerda. Então, dependendo das possibilidades de utilização de reconstrução, de algoritmo de reconstrução do CT, a gente tem uma imagem de qualidade bem razoável, que é uma imagem que possibilita o diagnóstico e que com um nível baixo de dose e também de ruído. Aqui uma reconstrução interativa de tomografia de crânio, no caso a FBP, aqui o tipo de algoritmo com 150 mA, né? E depois 75 mA. E aqui na parte de baixo, o mesmo corte, com 75 mA, né? Na verdade o mesmo MA dessa imagem aqui, ruidosa, mas utilizando outro algoritmo de reconstrução, IR, aqui ele chama S1, S2, S3. Isso aqui, esse 1, 2, 3 aqui, tem a ver com a intensidade da utilização do algoritmo de reconstrução. Mas a gente percebe que com 75 mA utilizando um algoritmo, esse algoritmo S aqui, esse é o IR, né? Resulta no menor ruído na imagem e com dose reduzida. Ou seja, eu tenho uma imagem com um ruído relativamente baixo,
e com uma dose também baixa, né? Resumindo, o que a gente tem a dizer sobre a tomografia de crânio? Os protocolos de crânio devem ser organizados com base em indicações clínicas. Isso sempre vai ser falado e é sempre o mais importante. Devemos tomar cuidado para reduzir artefatos de movimento. A angiografia e a perfusão devem ser realizadas com KV baixo. A tomografia pediátrica de crânio deve ser realizada com baixa dose de radiação em comparação à tomografia de crânio de adultos.